Direto de Buenos Aires. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado assim, acorda, em nome de Jesus. Olhando para vocês aqui, dá a nítida impressão que tem gente que a cama ainda não saiu das costas. Então, eu quero te convidar a você ficar de pé mais uma vez. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer a oração da tirada da cama das costas. Amém? Então, levante seus braços assim, ó, espreguiça bem, diz, cama em nome de Jesus, sai. Domingo, o pessoal gosta de dormir, né? Glória a Deus. Vamos nos assentar, pessoal, em nome de Jesus. Vocês acharam que a gente ia fazer uma oração forte, né? Não, brincando. Queridos, olha, nessa manhã nós queremos... Na quinta-feira a gente falou um pouquinho sobre a viagem que nós fizemos com o apóstolo Ari à Argentina, muito breve, até por causa do tempo, mas hoje ele nos pediu para estarmos passando com mais algumas riquezas de detalhes, algumas outras coisas que não falamos na quinta-feira. Então, também muitas fotos. Na realidade, você vai tirando fotos, você nem percebe, né, quantas fotos. Na hora de escolher as fotos, que dificuldade, né? Também não daria para passar todas aqui, mas nós queremos dar um relato para vocês como foi para a igreja que esteve orando por nós, esteve intercedendo, né? E nós precisamos fazer isso. Pode liberar o primeiro slide aí? Turma do slide. Então, nos perdoe porque não tem a mesma tecnologia do apóstolo. O dele é um Mac, o meu é alguma coisa. Então, em nome de Jesus, ele vai ser transformado, em nome de Jesus. Mas nossa viagem, ela durou 10 dias, foi do dia 21 até o dia 1º, e foi muito bom. Pode passar o próximo, tá? Então, se acostume, porque muitos de vocês pisarão essa nação um dia, amém? Quantos querem as nações por herança? Salmos 2, verso 8 diz, pede-me, te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão, amém? Então, ainda que sejam los hermanos, mas eles é uma nação que precisa muito do amor de Deus, do poder de Deus. Pode passar outro, senão as pessoas vão dizer, pastor, o senhor já foi transformado. Bom, veja só, nós chegamos lá no dia 21, muito frio. Então, uma das coisas que você vai ouvir muito falar aqui foi muito frio, havia muito frio. Carioca não gosta de frio, né? Carioca, se baixar a temperatura para 20 graus, já tira o casaco, o cheiro de naftalina já fica impregnado no metrô, mas lá nós estávamos com 10 graus, com sensação térmica de 7. Então, o pastor Ricardo e o principal discípulo dele, o Lucas Jimenez, nos recepcionaram. A primeira coisa que eles falaram foi, pastor, o senhor está bem agasalhado? Apóstolo, o senhor está bem agasalhado? Porque estava quentinho, tudo maravilhoso, mas quando abriu, nós percebemos o frio que estava, tá? Pode passar outro. Então, quais são as condições hoje da igreja, da nação da Argentina? A gente já ouve falar, mas e as condições da igreja? A primeira coisa é uma inflação muito alta no país. Talvez os mais antigos, os mais jovens não, mas quem tem quase 40 sabe disso. Nós vivemos aqui um período de inflação muito alto, onde nossa inflação mensal chegava talvez a oficial que o governo passava era 30%, 40% ao mês, mas na realidade era muito maior, e a mesma coisa acontece na Argentina. Então, nós vemos lá as classes trabalhando, e nós verificamos assim que a classe média acabou na Argentina. O que hoje nós temos aqui, né? O pessoal diz, eu sou classe média, sou alguma coisa. Lá, quem é rico ficou mais rico, e quem é pobre ficou mais pobre ainda. Tá? Essa é uma realidade dura na Argentina. A inflação faz isso. A nossa moeda vale 4 vezes mais do que o peso argentino. Então, quando você vai no centro de Buenos Aires,
o que você mais ouve são brasileiros indo fazer compras na Argentina, e eles vêm com as bolsas cheias, malas cheias, porque e são bem-vindos. Nosso dinheiro está valorizado. Nem se fala em relação ao dólar. O dólar está 12 vezes mais valorizado do que um dólar vale 12 pesos. Então, você vê como é que eles estão sofrendo lá. Quem gosta de Coca-Cola aqui? Uma Coca-Cola 2 litros, lá custam 30 pesos. Isso divide por 4, dá quase R$ 8 aqui, alguma coisa assim. Tá? Comer na Argentina é muito caro. Tá? Comer na Argentina é muito caro. Então, poucas vezes você vai ver um argentino lá comendo, a não ser o pessoal de classe alta comendo em restaurante, porque é muito caro. Então, ou eles comem ou eles se vestem. Então, eles têm que fazer essa opção drástica na vida deles. Uma outra característica é que, eu não sei se é o Brasil que imita ou eles que nos imitam, mas os mesmos programas de governo, de bolsa ajuda, essas coisas, existem lá também. Em menor profusão, mas existem. Na realidade, tem a mesma raiz política, todos os presidentes, né, têm a mesma raiz política, então eles procuram fazer da mesma forma em todos os países. Tá bom? O salário mínimo lá é de 2.000 pesos. Aí você fala assim, caramba, eles ganham muito bem. Se você trouxer para a realidade brasileira, R$ 500 por mês. Né? Lembrando que um aluguel médio lá custa na faixa de 2.500 pesos. Então, geralmente você vai ver lá o pai, a mãe e o filho trabalhando muito para poder superar e ter condições. Simplesmente, às vezes, só para você ter uma casa alugada e para manter a família lá e o custo de vida. Na Argentina, praticamente todos os dias nasce uma igreja, porém elas são igrejas independentes. Tá? Talvez, eu não sei aqui quantos lembram, mas na década de 80, início da década de 90, a Argentina ela passou por um avivamento muito poderoso. Nós recebíamos aqui homens como Carlos Anacondia, Jorge Mitian, homens que nós tivemos conosco na igreja quando ainda era lá na Padre José, pastor Jorge Pradas. Eles contavam sobre esse avivamento na Argentina, de pessoas sendo curadas, famílias, a nação sendo restaurada. Nesse período, a nação, o peso valia, um peso valia $1. Então, o povo era muito próspero. Tanto é que, para viajar naquela época, um brasileiro ir para lá era muito ruim, porque na época o dólar aqui era 3 por 1. Nós tínhamos o problema que hoje eles têm. É mais barato nós irmos para lá do que eles virem para cá. Tá? Então, eles passaram, as igrejas lá, elas enfatizam muito a questão de milagres, somente milagres, pouco trabalho com a família, né, pouco trabalho de discipulado. As igrejas são independentes e há um clamor por pais espirituais, verdadeiros. Tá? Existe um clamor por isso na Argentina. Existem igrejas fortes, existem em várias outras províncias, mas na realidade elas estão isoladas. Tá? Existe também, eu não sei quem viu agora recentemente, um acordo entre o Vaticano e o governo argentino sobre a questão da lavagem de dinheiro. Tá? Lá na Igreja Católica, em algumas igrejas evangélicas, isso é uma constância lá, lavagem de dinheiro, porque eles precisam pegar dólares, enfim, é uma questão da própria nação, e nós precisamos orar também por isso. Tá? Em relação e mediante isso, ao contato, o pastor Ricardo, que é o pastor principal dessa igreja, ele já vinha sondando, conversando com o apóstolo Ari, já pelo Facebook, pela internet, e o apóstolo resolveu ir lá para a gente conversar com eles. Eles precisavam de uma paternidade, pais espirituais. Então, esse relacionamento foi sendo construído através pela internet, e depois nós fomos lá. A nossa viagem foi justamente para conhecer esses irmãos, conhecer a realidade deles, eles nos conhecerem. Na realidade, eles conheciam muito mais de nós do que nós deles, né? O Facebook eles viam a maioria das nossas ministrações aqui, eles já tinham visto o período de jejum de 40 dias desse ano,
E foi assim, eles foram contando, né, como eles viam os vídeos, daí a importância, aquilo que o apóstolo sempre fala de nós, colocarmos nas redes sociais, usarmos esse veículo de comunicação para divulgar. E graças a isso eles puderam conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa história também, né? Eles já sabiam como era o louvor e tudo mais. Pode passar o próximo. Então, essa é a cidade onde nós ficamos, tá? O nome é meio complicado, Berazateg, mas fica a uns 40, 50 minutos da capital federal, que é Buenos Aires. É uma cidade muito legal. A gente lembra muito, eu lembrei muito Nova Iguaçu, mas bem melhor do que Nova Iguaçu, né? Tem Wi-Fi em todas as ruas, igualzinho aqui, né, gente? Igualzinho aqui, Wi-Fi. Pra você ter ideia, na Argentina, faculdade é gratuito, né? Alguém já deu um glória a Deus, um aleluia. Bom, faculdade gratuita e é válida, segundo nós pesquisamos lá, é válida, é aceita no território nacional, tá bom? Então, é uma cidade muito bem organizada, são municípios independentes, muito bem organizada, tem shopping, para quem gosta de shopping, tá? Tem faculdades, tem tudo que uma boa cidade precisa ter, muito bem sinalizada. Uma das coisas que eu fiquei impressionado é a boa sinalização, não só nas cidades, mas principalmente na capital. Você não se perde, tá? Você não de metrô, você consegue ir para qualquer lugar dentro da grande Buenos Aires, tranquilamente, são várias linhas, se assemelha muito a São Paulo, tá? É muito fácil de você chegar nos locais, o deslocamento. Pode passar o próximo. Bom, esses são os líderes da igreja, é o pastor Ricardo Paixão, a esposa, a Mariela, e a filhinha dele, a Amelie. Então, nós fomos recebidos por eles no sábado, foi muito bom, conversamos, para eles foi uma emoção muito grande de poder receber na casa deles. Nós não ficamos na casa deles, mas nós fazíamos as refeições na casa deles. Então, eles são os pais da igreja lá, que se reúnem na cidade de Berazateg. Para você ver, o pastor Ricardo, já falei para ele que ele precisa se converter mais, precisa orar mais, ele está com a camisa do Flamengo, ele é flamenguista. Eu falei para ele, pastor, nós precisamos ter um discipulado muito forte, porque essa camisa tem que ser extinguida da sua vida em nome de Jesus. Eu ministrei muito sobre Fluminense na cabeça dele, sobre Fred, estou brincando. Pode passar o outro, querido. Alguns já gritaram Vasco, né? Então, nós tivemos uma semana muito intensa, né, o período que nós tivemos lá. Geralmente eles têm reunião somente aos sábados, a reunião da celebração, e durante a semana eles têm os discipulados. Mas, como a nossa visita, nós resolvemos fazer um intensivão com eles, estar o máximo de tempo com a igreja, convivendo com a igreja, ouvindo deles. Então, todas as reuniões eram muito legais. Então, no domingo pela manhã, nós chegamos no sábado, descansamos, né? E no domingo pela manhã nós já saímos para uma primeira reunião em uma igreja da cidade. Na realidade, o que acontece? Se você vai ver as fotos, a reunião da igreja lá em Berazateg, ela não é feita num templo, ela é feita na casa do pastor, porque eles não têm um templo. Você vai ver o templo ali, é porque nós fomos no local onde funciona a igreja de uma outra pastora. Ela tinha um desejo também de nos conhecer e tudo mais, e eles decidiram fazer nesse domingo pela manhã, nessa igreja. Então, o apóstolo Ari que ministrou nessa reunião, domingo pela manhã, volto a dizer, estava muito frio, né? O negócio que estava, você vai ver ali as fotos, a gente parecia um astronauta. Me lembrei de você, Alan, naquele vídeo lá, né? A única diferença é que não nevou, né? Mas caiu uma chuva de granizo de uns 10 minutos, que cada pedrucão, irmãos, que era um negócio, cada pedra de gelo, que era uma bênção, né? Então, você só não via ninguém na rua. Então, no domingo pela manhã, o apóstolo ministrou a mensagem. Ele começou pedindo perdão à nação da Argentina por toda a rivalidade. Foi um momento assim muito interessante que eles acolheram, né? O apóstolo falou: olha, existe uma rivalidade, a gente sabe que começa no futebol, começa no esporte, não é só no futebol, né? Tem gente que diz que até
jogando bola de gude é bom ganhar de argentino. E eles também acham a mesma coisa da gente. Então existe fica uma coisa bem forte, tá? Então fomos lá, o apóstolo ministrou sobre o tempo e oportunidade. Foi muito lindo o mover de Deus aquela manhã. Vocês terem ideia, esse culto demorou quase 3 horas. Nós nem percebemos o tempo passar. Um mover de Deus muito lindo lá. O apóstolo aí ministrando. E as pessoas muito quebrantadas e felizes. Havia um ambiente de muita alegria lá. E após a reunião, teve um assado, que é o nosso churrasco. Quem já esteve no sul aqui? O William, você é do sul, né? Já sabe o que é feito no chão. Gente, a gente come filé mignon aqui, é muito bom, sim ou não? Um churrasquinho. Mas eu quero dizer a você, a carne argentina realmente é diferente. Eu não sei o que eles dão para os bois lá, mas que a carne é diferente, é bem diferente do nosso churrasco, bem macio, a Ana está falando, muito macia, né? A carne de porco lá é bem diferente, o sabor também. Então nós tivemos um churrasco maravilhoso lá, o pessoal queria nos agraciar com um churrasco, e a Bíblia diz que aquilo que vier à sua mão de maneira nenhuma você deve lançar fora, né? E nós comemos muito bem, né? Fizeram uma saladinha para o apóstolo, trataram bem, minha esposa mandava o WhatsApp, está tudo bem aí? A primeira pergunta, estão tratando bem do apóstolo? Eu falei, e de mim? Você não pergunta, né? Mas ela estava preocupada. Um outro detalhe lá, gente, o povo para comer sal. Mas muitos pensam em muito sal. Era justamente isso. Eles pegam um saleiro e por causa de mim, lá em casa quase eu não como sal, muito pouco, o apóstolo também não. Eles fizeram uma comida totalmente diferente, né? Até comeram feijão preto com a gente, que também lá é mais caro ainda, porque eles não têm costume de comer feijão preto, que é poroto negro. Então, para eles, eles passam até mal quando comem feijão preto. Para nós já estamos acostumados, faz parte da nossa cultura do brasileiro, principalmente do carioca, comer feijão preto. Pode passar. Então, um pouco das fotos das reuniões, tá? Lá tinham quase 30 pessoas. Aqui embaixo, à direita, pessoal, há um costume lá muito legal. Todas as famílias se reúnem, não só na igreja, mas também nas casas. Reunião dia de domingo é com a família inteira, tá? É a família inteira, aquela mesa grande, junta o pai, a mãe, o avô, o tio, o cunhado, todo mundo se reúne. No caso, isso foi passado para a igreja. Está vendo ali o apóstolo, do lado dele, a saladinha e tal. Pode passar na outra foto. Um pouco dali. Esse pastor aqui à direita, na quinta-feira eu havia falado, é o pastor Mário. Ele é a província de São Luís, porque o pastor Ricardo cuida dele, né? Já discipula ele. Falou, olha, o apóstolo Ari, o pastor Edmar virão aqui na Argentina. Ele viajou 12 horas de carro para estar conosco, né? 12 horas, ele e a esposa, para nos conhecer, tirar dúvidas, conhecer quem éramos nós, o ministério. Nós ficamos bastante tocados com isso, porque ele saiu, deixou o trabalho dele para estar conosco. Ele é de construção, ele é um empreiteiro na Argentina, lá na província, em São Luís, e a igreja dele fica num local bem rural mesmo. Quem conhece roça, né, o pastor falou, olha, existe uma casa aqui, outra daqui a 5, 6 quilômetros. Eu falei assim, meu Deus, e eles fazem visitas, ele de carro, e havia um discípulo dele que faleceu no período que ele estava lá, um senhor de 80 anos que ia de motocicleta, acompanhando ele, fazendo visitas, porque só assim, ou então a cavalo, né? Então ele até nos convidou da próxima vez que formos lá, conhecer São Luís. Então, é roça mesmo. Ele falou que a cidade é bem desenvolvida, mas a igreja dele é bem lá dentro da roça. Quem gosta de roça vai se dar bem, né? Quem gosta de ir para o campo. Pode passar. Bom, então o nosso domingo foi esse, nós almoçamos, nós fazíamos sempre, toda reunião, depois almoçamos, as pessoas nos perguntavam muitas coisas, havia muitos questionamentos, como era a igreja,
qual era a visão, como era a visão do MDA. E no almoço, na realidade, a gente comia e ouvindo e ia compartilhando com eles o que estava acontecendo aqui no Brasil também. E na segunda-feira nós tivemos, como eu falei para vocês, foi uma semana muito intensa, nós tivemos uma reunião. Tá? Então, a gente sempre tomando um café com o pastor e a gente conversava muito, que ele queria conhecer mais sobre como era o governo da igreja, como é que se faziam os discipulados. Ele queria passar a experiência dele. Esse pastor já está lá há 7 anos, e tem hora que ele fala em português e ele enrola, e já vai falando em castelhano, e a gente fica, e tem que entender. Quem quer fazer uma integração é muito bom, tem hora que dá para entender, mas tem umas pessoas lá que falam muito rápido, e eu tinha que fazer assim, fala em slow motion, para a gente poder entender, mas tinha coisas que realmente não dava para entender. Tá? Nós fomos conhecer uma cidade de Quilmes, que é do outro lado, bem próxima, mas é uma cidade que é muito próspera também, e fomos depois almoçar com o pastor Mário e a esposa dele, e aí que nós conhecemos mais sobre a questão da igreja lá. É uma igreja muito pequena, inclusive, quarta-feira, o pessoal da igreja, do pastor Ricardo, estará viajando para lá, porque eles vão passar de quarta até domingo lá para ajudar a igreja, fazer um trabalho evangelístico, enfim, consolidar mais a igreja. Eles fazem esse trabalho em conjunto, é bem distante, é uma região mais gelada ainda do que onde nós estávamos. Lá é um local de, se não me engano, de turista, onde o pessoal gosta de neve, onde cai neve, cai um pouco de neve, tem muitas montanhas, é a parte de montanha, como a região serrana aqui do Rio, mas lá cai neve às vezes, tá? E esse período, na realidade, está iniciando o inverno na Argentina, e a gente já estava pegando temperaturas de até 4 graus, imagine quando vier o frio. Eu dei graças a Deus que eu não fiquei lá, porque, meu Deus, mas foi muito bom. Então, ele queria nos conhecer. Eu já falei, é uma área rural, as casas são muito distantes das outras, e aí nós à noite tivemos uma reunião com a igreja. Então, como eu falei para vocês, a reunião toda era na casa do pastor. Você vai ver ali, são 25 pessoas na igreja, afora as crianças. Então, todos estavam ali na casa do pastor, tudo era na casa do pastor. O apóstolo se lembrou muito da questão do início do ministério, que era na casa dele. As mesmas situações que o apóstolo passava. Quantos tem grupo familiar na sua casa aqui? Você já sabe o que é o vaso entupido. É literalmente assim, quebra alguma coisa na casa dele. Então, imagine várias crianças, fora os adultos lá, mas ele muito, muito feliz, porque eles realmente precisam de um lugar. Está muito feliz porque a igreja se reúne ali, depois vocês vão ver. Tudo termina lá em muita comunhão, muita comida. Minha esposa falou, você engordou, mas pudera, no frio, a gente vai comendo muita coisa gostosa e gordurosa também. Então, o apóstolo ministrou ele preparou sobre o vídeo do jejum e oração, ele quis preparar o pessoal de lá pelo que eles iriam ver, porque às vezes eles não estavam acostumados a ter essas manifestações, e o apóstolo mostrou o vídeo, eles ficaram impressionados com os testemunhos, com as ministrações. Eles ficaram muito, muito felizes e já querem entrar no próximo jejum de 40 dias conosco aqui também. E eles fizeram muitas perguntas. Após esse vídeo, a maior pergunta, como é que vocês conseguem jejuar 40 dias? A pergunta que todos eles faziam, como é que vocês conseguem? E quem trabalha fora? Porque lá, a questão sindical é muito forte na Argentina, muito diferente daqui. Então, aqui para você sair de uma empresa para outra, existe todo um trâmite que demora um pouco. Na Argentina, você pode começar a trabalhar de manhã, e se alguma empresa te chamar, você pode pedir as contas, começar no mesmo dia, ou começar no outro dia, sem problema nenhum, porque lá não existe auxílio-desemprego. Tá? Então, você sai, você tem um fundo de garantia, que isso é comum, mas fica lá retido e você pode trabalhar em outra empresa.
Então, existem muitas indústrias lá. Então, o pessoal trabalha muito pesado. E eles queriam saber como é que ele consegue jejuar, como é que vocês fazem, como é que vocês conseguem ministrar, ler a Bíblia. Quando o apóstolo falou que leu a Bíblia em 8 dias, eles piraram o cabeção. Literalmente. Como? Ler a Bíblia toda? Ficaram assim, como é que vocês conseguem ler a Bíblia toda? Então, mas são coisas que para a gente são comuns, mas para eles não é uma coisa tão comum assim. Pode passar. Então, é um pouquinho de fotos. Esse é o lugar onde nós ficamos hospedados, tá? que é um centro campestre da indústria têxtil lá, tá? Do sindicato têxtil da Argentina, de Berazategui. Tá? Pode passar. Esse é o dia da primeira reunião, foi no dia do jogo do Brasil, né? Não me lembro qual foi o jogo, mas foi o jogo com o Brasil, acho que foi contra o México, eu não me recordo bem agora, foi o último jogo, ao Camarões. Então, nós reunimos na segunda-feira, e houve um mover muito lindo de Deus, pessoas orando, terminaram várias pessoas prostradas no chão, clamando pela Argentina, clamando por um avivamento, para que Deus fizesse algo na Argentina. A pedofilia lá é muito grande, inclusive dentro das igrejas, evangélicas e católicas também, né? Muito forte. Isso aí dentro da nação, inclusive, existe um programa do governo, assim como aqui também, mas isso é vinculado na TV pública lá direto. E o pastor estava comentando nesse dia, falando que isso aí tem derrubado muitos homens de Deus lá, que são de pedofilia infantil, coisa assim de tios, padrinhos, padrasto, até pais mesmos, tendo esse tipo de comportamento. Então, é algo... O ambiente espiritual, lá também existem centros espíritas, né? Existem centros espíritas, só que, com um detalhe, são muito escondidos. E eles fazem a reunião num horário totalmente diferente de tudo que você pode... Começa à meia-noite, né? Eu nunca falei assim, rapaz, começa tudo à meia-noite aqui. E se você for na Argentina, você vai ver várias casinhas vermelhas que as pessoas colocam. Eu falei assim, rapaz, parece com o Rio de Janeiro esse trem aqui, né? Porque é um demônio chamado Gautito. Gautito na realidade parece o Che Guevara, né? E eles são devotos disso. A maioria dos argentinos, eles colocam fitas vermelhas. Aqui tem um negócio do Tião, que é fita vermelha. Lá o Gautito, e eles são devotos. Tem gente que são devotos, colocam em frente das casas. Pessoas que colocam faixas, graças Gautito pela la bendizione e tal. Isso é muito forte lá. Então, eu comecei a olhar, eu falei, meu irmão, por que essas fitas vermelhas, essas casas vermelhas, em várias ruas, em várias casas, dentro das casas? Então, eles são muito ligados a isso. Outra coisa, na Argentina, o jogo é livre, cassino, né? Bingo é liberado. Então, como o irmão Kik falou, é a ruína das mulheres. Na hora do almoço, a maioria dos locais fecha ao meio-dia e só reabre às 15 horas. Nesse intervalo, várias mulheres saem do seu trabalho e vão gastar o seu dinheiro nos bingos, né? Homens, mulheres, e vão porque é liberado. E até achamos engraçado que o apóstolo viu lá que existe a loteria da província. E o símbolo da loteria, sabe qual é? Pergunta a pessoa do seu lado, sabe qual é o símbolo da loteria? É um gafanhoto. Nem os argentinos tinham notado isso. A pessoa falou, pastor, eu nunca percebi isso. Está um gafanhotão lá. Falei, meu irmão, mais do que isso aqui, isso é bíblico. Sai, queime-se, não jogue, em nome de Jesus. E é algo muito normal na Argentina. É algo muito normal, porque isso vai gerando recursos para a própria província. Mas está lá o símbolo, é um gafanhotão bem grande, e ninguém tinha percebido sobre esse detalhe lá. Tá bom? Pode passar o próximo. Então, na terça-feira, mais um dia de muito frio, né, a gente tirou todo o arsenal, parecia, a gente estava lá, ia andar na lua, de tanto cachecol, luva, gorro, porque a gente tem, eu e o apóstolo, a gente sente muito frio nessa região aqui, né? Então, um vento muito gelado,
Então nós fomos conhecer o Rio da Plata. Aliás, é um lugar muito bonito. A Argentina, ela não tem praia, então se você fala que é brasileiro e carioca, a pergunta que eles mais fizeram: por que vocês estão aqui nesse frio, se vocês podem estar lá no Mundial e com a praia toda à disposição? Né? Então a gente explicou, era o que a gente mais ouvia, né? E esse rio, segundo eles informaram, é o rio de maior extensão, né? Entre uma margem e outra. Então, de um lado é a Argentina, do outro é o Uruguai. Nós não fizemos isso, não reconhecemos, mas existe um catamarã que sai pela manhã, leva 2 horas dentro do rio. A pessoa pode ir livremente na Argentina, da Argentina para o Uruguai, passar o dia e voltar à tarde, tá? E conhecer um pouco o Uruguai. Todos os países do Mercosul, existe um parque, você pode entrar com identidade, passa pela Polícia Federal local, tá? Não há problema nenhum. E à noite o apóstolo ministrou sobre o tema criança não pode morrer. Eles precisavam, o apóstolo queria ministrar muito sobre esse tema lá, né? E eles traduziram, todas as ministrações foram traduzidas, não só oralmente, mas no PowerPoint também, né? A pastora ela fez a tradução, onde os irmãos, eles anotavam tudo que era dito, muito lindo isso, eles anotavam, eles anotavam, pegavam papel, agenda, eles queriam aprender bastante sobre isso, tá? E na quinta-feira, nós tivemos uma reunião para casais. Como eu falei para vocês no início, não é um foco na igreja na Argentina, um trabalho com a família, tá? A Argentina, para quem não sabe, hoje, o casamento entre iguais é liberado, tá? Não está na mesma situação do Brasil, que ainda existe vários trâmites. Na Argentina é liberado, e o pastor estava explicando, se um casal de homossexuais que desejar casar na igreja, o pastor pode dizer que não, mas eles podem entrar na justiça, obrigado, eles podem entrar na justiça e exigir que o pastor celebre o casamento deles, porque é uma ordem federal, tá? A igreja, então, isso já aconteceu em várias igrejas lá, a polícia chegar e eles terem que celebrar o casamento de homossexuais, tá? Inclusive até adoção também, lá existe muita questão de adoção entre lésbicas, entre homossexuais. Você vê o estado da nação da Argentina, como está hoje, tá? Então, isso aí é muito forte lá. E na quinta-feira nós tivemos essa reunião com casais, foi um pedido deles, eles queriam ter uma reunião para a família, só de casais, onde fosse ministrada a palavra para casais, que eles não têm esse tipo de reunião, não é comum na igreja da Argentina, como eu falei para vocês, eles enfatizam muito milagre, 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 oferta para prosperar. Essa é a ênfase da igreja em geral na Argentina. Então não existe esse trabalho com a família. Pode passar, tá? Então um pouco da reunião, você vai ver lá, El Niño não pude morrer, alguma coisa assim e tal. Foi traduzido, o apóstolo falava, a pastora Mariela traduzia, até mesmo para eles não perderem nada, e todos os casais estavam lá presentes, aprendendo, querendo ouvir, fazendo muitas perguntas sobre como lidar com o marido, a esposa, com os filhos, e a gente lá fazendo essa reunião de Nuafa lá, né, já fazendo reunião de Nuafa com eles, e eles querendo saber mais, porque na Argentina as crianças são muito livres, né? Eles já fazem o que querem, com muito pouca idade, já podem sair, podem fazer. A gente às vezes fala assim, o meu filho que é levadinho, né? Mas como as crianças dos irmãos são, né? São assim, mas são crianças em todo lugar, mas eles não sabem muitas vezes como lidar com algumas situações que a gente já venceu aqui, tá bom? Pode passar. Tá? E depois nós tivemos, o apóstolo desafiou eles a fazerem declarações de amor, né? E aí minha esposa, minha pérola negra, ela mandou, né, fez um vídeo e mandou para mim. Só que eu falei para ela, quem conhece minha esposa, eu falei, cuidado com o que você vai falar. E a gente contou para ele que a gente faz, as loucuras de amor, aquela coisa toda.
As declarações, eu falei, amor, segura a onda, né, põe o pé no freio, tá, fala coisa legal. Então, nós baixamos e foi exibido para eles, as mulheres ficaram, uau! E aí nós desafiamos os maridos a fazer a declaração para as esposas e as esposas para os maridos também. Descobrimos que o argentino ele não é muito romântico. Não é muito romântico. Né? Eu não sei, mas deveriam ser, né? Sangue latino, aquela coisa toda, mas não tem muito dessa questão do eu te amo, do carinho, eles são e tal, mas são muito práticos, né? Então, esse casal tem, e nesse dia veio uma família de peruanos, existem muitos peruanos lá, porque embora a Argentina esteja em crise, no Peru está mais ainda, então eles vêm do Peru para morar na Argentina, para trabalhar, eles trabalham muito. Esse irmão aqui embaixo, foi um testemunho muito lindo, porque ali ele pediu perdão à esposa, ele estava voltando para Jesus nesse dia, pedindo perdão, porque ele se embriagava, ele contou o testemunho dele, foi algo assim muito, muito lindo, muito forte, né? As pessoas ficaram impactadas, porque eles foram lá, essa família estava sendo evangelizada já há um tempo, convidando para a reunião, e nesse dia de família eles foram, reunião de casais, e quando ele começou a pedir perdão para a esposa, foi uma choradeira geral, porque, sabe, foi algo assim que eles já estavam acompanhando essa família há algum tempo, e viram como Deus fez uma restauração, eles ficaram muito felizes, a esposa abraçou, beijou e tudo mais, e foi assim, todos os casais foram fazendo a sua declaração de amor. Pode passar. E um pouco lá, eles gostam muito daquele negócio lá, coquinha. Toda comunhão tem que ter a Coca-Cola lá, porque se não tiver Coca-Cola, inclusive eu fui corrompido, tomei muita Coca-Cola lá, confessar, né? Mas suco lá natural, irmãos, esquece, porque tudo lá é muito caro. Então, o único que tomava suco lá era o apóstolo, né? A laranja lá é muito cara, e é a nossa laranja que vai para lá, tá? É a nossa laranja que você compra aqui na feira, seleta, que vai para lá. A nossa tangerina que vai para lá. Banana. Lá aqui no Brasil a gente diz assim, olha, tudo a preço de... Não, lá a banana é muito cara. Então nós descobrimos que tudo lá é a preço de cebola. 3 quilos de cebola, 10 pesos. Então, tudo lá é com muita cebola. Mas pense em muita cebola, a ponto de você se quebrantar muito, 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 muito. Então, pessoal lá, esse menininho que está ali olhando é o Maurício. Todo dia que nós íamos tomar café, ele sentava do nosso lado, e ele tentava conversar com a gente, só que ele falava tão rápido, mas tão rápido, aí a gente olhava para ele assim, pastor, por favor, vem cá, porque ele queria aprender mais sobre a Bíblia, ele queria saber como Deus faria para transformar ele num pastor. Aí o apóstolo deu para ele um livretinho sobre oração. No outro dia, ele chegou, e aí eu entendi um pouquinho o que ele falou um pouquinho mais devagar, que ele já havia lido 2 capítulos, e ele usou o Google Tradutor, ele traduziu para o espanhol, e ele lembrou do capítulo 2, que falava sobre perdoar os inimigos, e ele disse que estava executando aquilo. Irmãos, foi uma unção sobre a vida daquele menino, porque todo dia ele queria saber, pastor, eu já estou lendo, pastor, eu aprendi isso hoje. Ele vinha dar um feedback para a gente, sentava, tomava café com a gente, e falava, eu aprendi sobre isso, e hoje na escola eu já fiz isso. Né? Até o apóstolo orou por ele, deu uma Bíblia de presente para ele, tá? Lá, um pouquinho, tem tantas fotos, essa é a autopista, o que eles chamam de autopista ou ruta, que são muito pedágio, todas as estradas têm bastante pedágio, mas são um tapete, muito bem sinalizadas. Tá? Nós aproveitamos, fomos conhecer lá La Bombonera, né? O pessoal gosta de esporte, tínhamos que conhecer lá, o irmão falou, poxa, pastor, é muito legal. Nós descobrimos que
eles são mais apaixonados por futebol do que a gente. A Bombonera, para eles, não é apenas um estádio de futebol, é um templo, onde as pessoas até depositam as cinzas do parente morto lá. Então, eles já pensaram em demolir e fazer um novo estádio da Bombonera, porque ele não comporta, tá? É muito pequeno, realmente é pequeno, mas os sócios não permitem, porque eles querem depositar as cinzas deles lá. Tá? Você vai ver o tamanho do estádio, é muito pequeno. Aqui à direita é o bairro Chique, em Birazaté, que é em Ranela, e lá só mora cara de muito dinheiro, os empresários, pessoal da política mora lá. E aí eu perguntei ao pastor, quanto que é o aluguel de uma casa aqui em Ranela, já que só é bacana? Ele falou que custa 5.000 pesos. Para eles é muito dinheiro, mas muito dinheiro, é algo que eles nem sonham em morar lá. Se você trouxer para cá um casarão lá que você só está vendo ali algumas coisas, mas os terrenos são imensos, as casas são imensas. Pensam a Barra da Tijuca, a Recreio dos Bandeirantes, aquelas mansões, Itaiangá, é mais ou menos isso aqui. Tá? Pode passar outra aí, tem várias fotos. Segue. Tá? Esse é o centro de Buenos Aires, a Casa Rosada, que estava verde, com luzes verdes no dia, mas durante a cor é rosada. A Praça de Maio, tá? Esse é o apóstolo Ari, fazendo selfie, né? Descobri que o apóstolo gosta de fazer muita selfie, né? Aqui é Porto Madeira, uma região onde tem muitos cassinos mesmo, ali é a região muito rica, onde as pessoas vão, muitos, e muito legal essa região, você vai ver que é muito iluminada. Essa Praça de Maio é a praça onde eles fazem todas as manifestações políticas, ali, porque tem a Casa Rosada em frente, então fica bem de frente, eles podem fazer bastante barulho lá e tudo mais. Pode passar a próxima. Tá? Um pouco uma carniceria, você vê um pouco do preço, carniceria é o açougue, tá? Tem tudo a ver, né? Carne. Então, olha lá, assado 34 pesos, tem algumas coisas ali, ó, tapa e asa, vazio, são tipos de corte de carne que a gente nem conhece aqui. Quem é do Sul até conhece algumas coisas, tá? Mas os valores. Ali é o estádio do Boca. Tá? Cada cadeira dessa pertence a um sócio do clube, é muito interessante isso. Então, se tem jogo lá no Boca, ninguém de fora vê, só o sócio. E existe uma fila, e um torce para o outro morrer, para o próximo. É verdade, é isso que a menina falou, só morrendo. Então, a gente, meu Deus, né, o pessoal vai fazer de tudo para o outro morrer, para eles poderem entrarem ali e tudo mais. É um campo muito pequeno, os jogadores já sentados ali no apóstolo Ari, pastor Edmar, pastor Ricardo ali do lado, sentados ali onde é o vestiário dos visitantes. Tá? Então, o vestiário do visitante é debaixo onde fica a arquibancada 12, que é a pior torcida da Argentina, e eles batem o pé em cima e embaixo é o vestiário do time visitante. Ninguém escuta nada. É feito justamente para isso, para intimidar. A gente descobriu que futebol realmente não é só dentro de campo, né? Já começa a catimba argentina fora. Tá bom? Pode passar o próximo. Tá? E no sábado nós tivemos uma reunião com toda a igreja. O sábado para eles é a reunião. Até minha esposa perguntou, eles são sabatistas? Não, eles preferem fazer a reunião hoje no sábado, tá? Que no domingo, tá? Porque eles podem descansar, porque segunda-feira cedo eles já fazem. Um outro detalhe, a gente às vezes fala que, poxa pastor, a reunião foi até tarde. Tem dias lá que eles ficam em comunhão até 3, 4 horas da manhã, vão para casa, descansam um pouquinho, já vão trabalhar. Muita comunhão. Eu falava, pastor, como é que o senhor aguenta? Ele falou, já é normal, já está na cultura deles fazer isso. Tá? Então, nessa noite, o apóstolo levantou uma oferta especial. A igreja tem 4 anos. E o apóstolo perguntou assim, olha, queridos, o que vocês têm? O que é da igreja? Então, o que era da igreja? Vocês viram ali teclado, microfone, não é isso? O teclado não é da igreja, é emprestado. Os microfones são emprestados.
A única coisa que eles têm de fato, vamos dizer assim, como bem da igreja, além das pessoas, o bem físico, são uma mesa de som muito pequenininha e as cadeiras que eles conseguiram comprar. Cadeiras que são 25 cadeiras, especificamente 25 cadeiras. Tá? Então, nem um computador eles tinham. Então, andando em Buenos Aires, andando na cidade, nós começamos o apóstolo fez um desafio, começamos a ver essa questão do computador, e para eles, pensar num computador novo era algo, custa lá 7.000 pesos, um notebook simples, né? E eles falaram, isso é praticamente possível. Então o apóstolo fez um desafio e falou, olha, se nós vocês fizerem um crediário aqui, porque lá ainda existe, lá pode-se fazer isso, e dividir pelos 25 membros, a quantia mensal para cada um contribuir eram 23 pesos. Eles enxergaram que podiam fazer isso, né? E nesse dia, né, eles tiraram a maior oferta que eles já tiraram lá naquela igreja, porque eles têm medo, isso é o costume lá na Argentina, eles têm medo por tantas situações erradas dentro das igrejas, eles têm receio de fazer desafios, de ministrar sobre oferta, sobre dízimo, embora sejam todos dizimistas fiéis, eles têm esse receio, né, porque as pessoas, muito desvio de verba dentro lá das igrejas e tudo mais, infelizmente isso, mas eles compraram a ideia e foi muito lindo naquele dia, inclusive o pastor já comprou o computador, e nós estamos aí crendo que Deus vai fazer um milagre. Então, eu ministrei nesse sábado, havia um ambiente de muita alegria, a presença de Deus era tremenda lá, tá? E nesse dia houve algo muito lindo, porque oficialmente, né, a igreja em Berazategui se tornou uma extensão do nosso ministério. Eles pegaram a bandeira, o pastor fez um ato profético, pegou a bandeira da Argentina, aquela que eu peguei aqui na quinta-feira, ele deu na mão do apóstolo, falou, a partir de hoje nos tornamos extensão do seu ministério. Então nós já temos a comunidade evangélica cristã na Argentina, em Berazategui. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Muito lindo isso, você vai ver a foto. E eles estavam muito emocionados porque, verdadeiramente, eles falaram assim, nós encontramos nossos pais espirituais, que era um clamor que eles haviam solicitado, porque existem muitas pessoas lá que dizem, nós queremos ser sua cobertura espiritual, ser seus pais espirituais, mas isso era apenas no papel, né? Apenas no papel e apenas a questão de dinheiro. Eles falaram isso claramente para nós. E nós vimos a nossa estada lá, toda a conversa, eles decidiram sobre isso. Pode passar o próximo. Esse é o momento, o pastor Ricardo pegou a bandeira, ela ficava ali afixada, tá? E ele estava falando, abrindo as portas para a Argentina, para que o Senhor, a comunidade evangélica pudesse ir, que o apóstolo tivesse, nosso ministério tivesse pleno êxito lá. Pode passar na próxima. Então, nesse momento, ele estava orando e passando, né, colocando essa bandeira. E foi um momento muito lindo, assim, nós profetizamos sobre a nação da Argentina, né, declarando um avivamento de Deus, que Deus fizesse algo poderoso naquela nação, sacudisse aquela nação. Né. Eles já experimentaram um avivamento, como eu já falei, mas é preciso algo que fosse algo que impactasse, mude o rumo da Argentina. Nós oramos tanto para que o nosso país fosse sacudido por um avivamento. Nós temos visto gotas do que Deus tem feito aqui. Amém ou não amém, pessoal? Então, é resultado da nossa oração. O mais interessante é que nem eles acreditavam que eles podem orar para Deus mudar a nação. Mas nós começamos a ministrar fé no coração deles, que é possível mudar, que é possível transformar as famílias, que é possível ganhar uma nação inteira para o Senhor. Nós desafiamos muito eles a virem aqui no Brasil, a conhecer a comunidade de Manaus, conhecer Cabo Frio, conhecer a sede, conhecer Santarém também. Quando nós falamos sobre vários cultos num dia só,
a cabeça deles deu um nó. Como é possível, né? Mas nós começamos a falar para eles sobre a questão do crescimento. Hoje eles são 25 pessoas. Então, na cabeça deles, como é que nós vamos de 25 ganhar? E teve lá o irmão que falou, pastor, nós já seremos 250 o ano que vem. Eu falei, rapaz, o homem está com muita fé. Pode passar a próxima, né? E alguns irmãos tirando fotos lá, esse casal muito abençoado. Pode ir passando outra, né? Eles são recém-casados, o Walter e a esposa. Pode passar, né? Esse é o casal de peruanos. Eles ficaram muito emocionados lá, como eu falei. Realmente eu estou mais bonito, meu bem. Fiquei mais... A minha esposa até saiu, né? Fiquei bem assim. Pode passar outra, tá? Então, quais são as necessidades da igreja hoje, né? A necessidade da igreja, primeiro, é um local. Eles precisam de um local. Como eu falei para vocês, tudo hoje é na casa do pastor. Tudo hoje é lá. E, na realidade, eles já querem crescer, estão sendo desafiados a multiplicar, estão entendendo como é o processo, mas eles precisam de um local. Então, nós andamos sondando lá, um aluguel de uma sala está na faixa de 4.000 pesos. Para eles é uma fortuna, mas nós podemos ajudar, né? Aproveitar o que Deus tem feito na nossa nação, já que a nossa moeda vale 4 vezes mais, nós podemos, com R$1.000 mensais, imagine só, junto com o que eles têm lá, eles podem ter um salão, um local próprio, um local onde eles podem, próprio não, por enquanto o aluguel, mas nós já estamos trabalhando, porque existe o trâmite no Brasil é uma coisa, lá é bem diferente, questão da legalização das igrejas, né? Mas existe a possibilidade, e a gente precisa orar também por isso, uma vez legalizado toda a documentação, a prefeitura ceder um terreno para que a igreja construa, tá? Eles cedem para sindicatos, eles cedem para várias entidades que são legalizadas, e o pastor, eles estão querendo justamente isso, é um nosso motivo de oração. Então, nós precisamos ver um local para eles, e nós colocamos que é possível isso acontecer, e é possível a igreja brasileira ajudar, amém? Você pode ajudar isso também a tornar essa realidade. Irmãos, você não sabe como isso para eles é poderoso, ter um local de reunião, onde eles podem se reunir, né? E nós até falamos, lembramos muito daquele texto, né, do profeta, que o assistente profeta fala, profeta, precisamos de um lugar maior, porque o lugar onde nós estamos aqui está apertado. E na realidade já está apertado na casa do pastor. Eles precisam alargar o espaço da tenda para a direita, para a esquerda, para que possam vir mais pessoas. Na realidade, as pessoas estão clamando para serem evangelizadas na Argentina. Existe um clamor, as pessoas querem reunião, querem Jesus, e eles ficam, às vezes, impedidos devido ao espaço. Então, nós precisamos contribuir com isso. Então, a igreja brasileira pode ajudar contribuindo financeiramente. Então, mensalmente, a gente pode também contribuir, se você desejar contribuir, só falar com o apóstolo Ari, né? Estarmos capitalizando esses recursos para abençoar a igreja, a terminar de comprar o computador, a comprar o microfone, a comprar os equipamentos, né? A nossa moeda, você pode ajudar isso. Isso é fazer missões também. Além da sua oração, que eu creio que você já está orando pela Argentina, quando está orando pela Argentina, né? Não é para ser campeã, não, gente, orando pela nação da Argentina, né? Essa questão de orar para ser campeão, a gente coloca, mas orar para que Deus visite a Argentina com o seu poder, amém? Eles também eles precisam e carecem do amor de Deus, precisam, né, da nossa ajuda, né? Realizando campanhas missionárias. Nós precisamos voltar a fazer isso, nós temos várias bandeiras, queremos as nações, mas eu faço uma pergunta para você aqui, quantos pensam ir para outras nações aqui um dia? Você já sabe qual nação que você quer ir? Você já sabe qual é? Você já estudou sobre ela?
Às vezes a gente, esse homem dá a nação, aí Deus fala para você, vai lá para o Azerbaijão. Você não sabe nem onde fica, não sabe que língua que fala, você não sabe a moeda, você não sabe o costume. Então, uma das coisas principais é você saber para onde você vai e conhecer o lugar, né? Então, você tem a oportunidade de estar já fazendo missões, contribuindo, conhecendo um pouco da Argentina, né? Então, estamos desafiados a fazer campanhas missionárias, realmente, nós tínhamos aqui as festas de missões, talvez os mais novos não lembrem disso, mas nós fizemos aqui uma noite de missões, onde falamos sobre várias nações, temos pratos típicos e tudo mais, até para a pessoa aprender um pouco sobre as nações, né? Nós estamos tão dentro do Brasil, e quando nós vamos para uma outra nação, nós ficamos assim, caramba, o que Deus está fazendo aqui é muito, e a gente acha que é pouco. E eles precisam, aquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, nós precisamos levar e atear fogo nas demais nações desse planeta. Amém? Então, eles vão precisar também de um investimento pessoal na ida de pastores do ministério. O apóstolo já está vendo se os pastores do Ministério Apostólico Nacional já estejam indo lá, pastor Francisco, pastor Roland, pastor Ralph, o próprio apóstolo, e está desafiando também os pastores, até os líderes também. Você quer tirar férias? Vá na Argentina, tem lugar para você ficar lá, até para você compartilhar daquilo que Deus tem feito, como você tem o sucesso da multiplicação de grupos, né? Nós hoje tem pessoas aqui que têm 10, 15 grupos, eles, na cabeça deles, como é que eles vão multiplicar e manter a qualidade? Então, falar com eles sobre isso. Então, ore também diariamente para essa igreja, para a nossa comunidade evangélica cristã lá na Argentina. E agora tem um videozinho, nós pedimos para eles mandarem uma saudação para nós aqui. De repente você não vai entender muita coisa, mas eles estão falando com a gente aqui. Nós queríamos, depois disso, nós orarmos por eles mais uma vez. A Sônia não está aí para traduzir. Tem alguém que fala aí castelhano bem? Não? Então, pode dar o áudio. Esses são os pastores. A comunidade, eu gosto muito da família, da comunidade também, tem orado, tem incentivado do ministério. Verdadeiramente nos ajuda bastante, tem ajudado na questão da comunhão, da administração, e estamos com boas expectativas, orando para que Deus possa cumprir o seu propósito aqui na Argentina. Quais são os seus expectativas para adiante?
Deus. Quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Talvez muita coisa você não entendeu, mas eles ficaram muito gratos, muito felizes com a nossa visita lá. Todos eles ficaram assim, com um coração muito alegre, porque viram verdadeiramente, né, a questão da paternidade. E saíram já dizendo que haviam encontrado um verdadeiro pai espiritual. Nós queremos orar nessa manhã, orar para que a nação argentina encontre o caminho de volta para Cristo, amém? Quantos querem orar por isso? Eles precisam também, a nação, as famílias, elas precisam. Eu quero te convidar a você fazer grupos de 3 pessoas, a orar nessa manhã, a orar pela nação, a orar por essa nação, a orar pela presidência da República, da nação argentina, orar para que a economia seja sarada. Nós vamos levantar um clamor como igreja.